Que história é essa de que João Paulo, goleiro que fez história com a camisa do Santos, pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu nesse final de semana. O João Paulo está emprestado ao Bahia e não vive uma boa fase por lá, ele é reserva. A situação é tão delicada para o João Paulo que o Bahia está buscando um outro goleiro. Bruno Bertinato, da Portuguesa, é um dos alvos. Então dá para dizer que se o Corinthians de fato levar essa história adiante, tirar o João Paulo do Bahia não seria um problema. A publicação que surgiu no fim de semana dá conta de que a maior dificuldade para trazer o João Paulo para o Corinthians é a identificação que ele tem com o Santos. Não sei se isso é uma grande realidade, levando em consideração, por exemplo, que o Palmeiras contratou recentemente Carlos Miguel, que era jogador do Corinthians. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, para saber se o Santos tem interesse em negociar o João Paulo com o Corinthians, em que pé estava essa negociação, e o Alexandre Matos me assegurou que não houve qualquer contato do Corinthians em relação ao goleiro. Só para completar, registrar que o Corinthians já conversou com o Neto, do Botafogo. Informação que eu tenho, vinda do Corinthians, é de que o negócio não avançou porque o Corinthians recebeu informações ruins em relação ao Neto no dia a dia. Lucas Arcanjo, do Vitória, foi especulado. Bruno Bertinato também. Há necessidade de compra desses dois atletas, o que faz deles dois nomes descartados. A saideira sobre o Timão, um tarólogo chamado Luiz Fernando tirou as cartas para prever o que vai acontecer com a passagem de Lingard, ex-jogador do Manchester United, no Corinthians. E segundo o tarólogo, a passagem vai ser agitada, com bons e maus momentos, e talvez com ele se perdendo por conta do ego. Se acredita em cartas, em previsões, já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa, beleza? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando do Zé Vitor, jogador da Portuguesa. É um jogador que interessa ao Corinthians? Interessa, mas o Corinthians não está tão certo de que ele possa realmente ser uma boa contratação, e por isso que o Corinthians ainda não avançou. Mas é um jogador que o Corinthians pode ainda fazer propostas. Mas dentro do Corinthians há uma discussão se é um jogador realmente interessante e que dará retorno técnico urgente. Enfim, então o Corinthians está um pouco duvidoso em relação ao Zé Vitor, né? Se fala também dentro do Corinthians que é um jogador, né, que também é um pouco sonolento, é um jogador que é meio desligado em campo, né, que não tem tanta intensidade, enfim, mas que é um jogador também que ainda é jovem, poderia dar um retorno lá na frente e que pode ter evoluído. Então ainda o Zé Vitor não é unanimidade no Corinthians. Se fosse, o Corinthians já teria ido para cima. O Corinthians fez consulta, né, para saber valores, e o Corinthians entende o seguinte: se realmente for um bom negócio, vale a pena arriscar. Não ter que pagar nada, enfim, né, ter um salário bem baixo, e o Corinthians dando aí uma porcentagem, né, futura para quem é detentor dos direitos dele, numa possível venda também. Então o Corinthians vai avaliar agora os valores para saber se vale a pena o risco, porque entende-se no clube que é uma contratação arriscada. Mas se valer a pena o risco, o Corinthians vai para cima. Então essa é a informação do Zé Vitor, tá certo? Bom, primeiro, né, para aqueles que nos acompanham aqui, a gente traz informações de jogadores que são consultados, oferecidos, negociações. Esse foi oferecido, tá? Chama Kevin Cuesta, um zagueiro colombiano de 25 anos, tem 1,88 m de altura, joga no Once Caldas, é titular absoluto do Once Caldas, tá? Ele atua tanto pelo lado esquerdo, né, quanto pelo lado direito. Foi formado pelo Bogotá FC, né, negociado no ano seguinte para o Atlético Bucaramanga, né, no início de 2024. Em janeiro de 25 se transferiu para o Independente Santa Fé e no dia 7 de julho de 25 acertou com o Once Caldas, né, clube, né, que ele possui contrato, sabe até quando? Até 30 de junho desse ano de 2026. Por isso que foi oferecido. As pessoas, né, os empresários, o pessoal do futebol, sabe que o Corinthians está de olho em zagueiro também no mercado. A prioridade é atacante, tá, gente? Mas está de olho em zagueiro também no mercado, e por isso que ele foi oferecido. O Kevin Cuesta esteve na mira do Santos, tá? Esteve na mira, ou está na mira do Santos e também do Atlético Paranaense, que teve interesse no Kaká, zagueiro do Corinthians. E aí o zagueiro é oferecido ao Corinthians agora, tá? Zagueiro de 25 anos, pelo Once Caldas em 2026 disputou 7 partidas, todas como titular, tá? E com 90 minutos completos aí, totalizando 630 minutos e um gol marcado, tá? No aspecto defensivo apresenta a média de 5,1 de cortes, né? 1,1 de chutes bloqueados por jogo, sem registrar erros que tenham resultado em finalizações ou gols adversários.
nos duelos soma 53% de aproveitamento pelo alto e 43% pelo chão, tá certo? Esse é o zagueiro Kevin Cuesta, zagueiro de 25 anos, que abriu conversa, né, com o Santos e também com o Atlético Paranaense. Para o Corinthians ele foi oferecido, está sendo avaliado agora, né, pelo departamento de futebol do Corinthians, scout, companhia, enfim, para saber se vão aprovar ou não o zagueiro. Se aprovar, a ideia é que chegue no meio do ano. Você contrata agora para chegar no meio do ano, tá? Mas repito, gente, é bom deixar bem claro, porque eu sempre costumo dizer que informação não é o que eu falo, né, é o que as pessoas entendem. E depois as pessoas ficam, nossa, errou aquilo, não errou nada. Estamos falando de o que é consulta, o que é oferecido, o que é negociação, o que está encaminhado, e vocês sabem que eu tomo todo cuidado com isso. Recentemente falei que não vinha Kaique do Bahia, falei que não vinha Rony, falei que não vinha Júnior Santos, falei que não vinha Alisson e acertei em todas. Então não tem por que ficar, enfim, as pessoas maldosas querendo dizer, né, o cara ali falou que tá vindo, não está vindo ninguém. Foi oferecido e o Corinthians está avaliando. Mas, meu amigo, se o Corinthians está avaliando um zagueiro e eu fico sabendo, eu vou passar para vocês e acabou, tá certo? Kevin Cuesta, 25 anos, zagueiro titular, super titular do Once Caldas, oferecido ao Corinthians. Agora eu conto até com vocês, porque eu não conheço o zagueiro. É bom? É ruim? Hein? Vale a pena ou não? Porque tá praticamente livre, né? Já pode assinar pré-contrato, já tá praticamente livre aí no mercado, pelo menos por meio do ano, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo aí sobre o Cuesta e muito mais. Não vai confundir com o Cuesta, né, da seleção colombiana, que foi pro Vasco, não tem nada a ver com esse, tá bom? É Kevin Cuesta, 25 anos, é outro zagueiro, esse do Once Caldas. Corinthians avança nas tratativas, né, no projeto Memphis Depay pós-Copa. Corinthians já saiu em busca no mercado de patrocinadores para bancar o salário de Memphis. E o Corinthians alega que já tem gente interessada. Pega essa, meu irmão. Olha só, o Corinthians alega que tem interesse realmente, aí começam as coisas a se encaixar, né? Porque interesse em renovar com o Memphis e as coisas começam a se encaixar. Porque o Marcelo Paes tem falado muito sobre isso, que há um interesse, que seria até legal se isso fosse resolvido antes da Copa, né? É o que ele espera, né? E vai tentar. E aí a diretoria do Corinthians, que antes, né, tinha uma rejeição por conta dos valores em renovar com o Memphis, aí eu já começo a entender o que está acontecendo, né? Fui apurar sobre isso, até para saber se está todo mundo falando a mesma língua dentro do Corinthians. Sim, o Corinthians quer renovar o contrato do Memphis. Eu trouxe isso para vocês com exclusividade já há algumas semanas, isso, que o Corinthians iria em busca de parceiros para renovar com o Memphis, tá? E agora eu trago a novidade. O Corinthians alega nos bastidores que já tem uma empresa interessada em fazer parte desse projeto Fica Memphis, tá? O Corinthians alega que tem essa empresa, mas que precisa de outras para bancar o salário. A ideia do Corinthians é manter o Memphis aqui no Brasil após a Copa do Mundo, após o fim do seu contrato que termina no meio do ano, com as empresas pagando todo o salário dele, né? O Corinthians não tendo que pagar nada do salário do Memphis, e o Corinthians entende que o Memphis está disposto, sim, né, a levantar, né, a marca Corinthians e ajudar também na questão dos parceiros, até para divulgar, né, as marcas que estarão aí investindo na sua permanência no Brasil. Então o Corinthians já teve uma conversa com o Memphis nesse sentido, de buscar parceiros e eles puderem trabalhar juntos, né, uma porcentagem para o Corinthians, uma porcentagem para ele, enfim, e o Corinthians, né, assim bancar o salário do Memphis com parceiros. Existe, claro, a possibilidade também do Corinthians pagar um fixo, né? Isso está sendo estudado e é muito bem cogitado também. O Corinthians pagar um fixo, um menor valor, né? E o maior valor os parceiros pagarem. Lembra que eu te falei do projeto que o Santos fez com o Neymar em 2011? Realmente ficou muito parecido, exatamente isso que o Corinthians pretende fazer, né? Paga um fixo para o jogador e as empresas pagam, né? Outras empresas se juntam e pagam aí o restante do salário do Memphis. Aí o Corinthians entende que dá para ficar com ele na boa, que ele gosta muito do Corinthians, faz bem pro elenco, a liderança dele é positiva, e dizem que ele não é, o Corinthians entende hoje que ele não é só importante dentro de campo, mas é importante também fora de campo. Então o Corinthians está super empolgado nessa questão, inclusive já teve encontros lá para discutir o assunto no hotel em que o Memphis mora, tá? Então, gente, é isso, tá? O Memphis realmente, eu acho que as coisas começam a se encaixar, o Zacarias, que é amigo dele, veio, né, o nosso querido Jesse Lingard, enfim, e agora, né, essa questão envolvendo a renovação. O Corinthians quer mesmo
renovar com o Memphis Depay e já alega nos bastidores que já tem um interessado para fazer parte desse pacote de parceiros para manter o Memphis. É claro que eu não estou aqui fazendo uma agenda positiva ou vendendo esperanças, né? Até porque o Marcelo Paz mesmo já vendeu essas esperanças ao torcedor corintiano de que o Memphis pode ficar, que eles vão tentar, estão tentando. Eu só estou trazendo para vocês que o Corinthians está no mercado e tem um interessado, mas para que o projeto realmente venha a ser concluído e venha a acontecer o projeto Fica Memphis, o Corinthians precisa de mais parceiros para cobrir esse salário dele, que é altíssimo, de 6 milhões por mês, tá certo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.